Senhor Presidente, senhores deputados, o estado da agricultura e das pescas em Portugal nunca foi tão crítico. O Partido Socialista que Dê-me um segundo, Sr. Deputado. Eu peço às senhoras e aos senhores deputados que estão em trânsito o favor de se sentarem e fazerem silêncio para que se possa ouvir a intervenção do Sr. Deputado. Eu prometo que não se arrependem. Senhores deputados, Não ouvi. continua a haver muito ruído na sala, por favor. Se faz favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, senhores deputados, o estado da agricultura e das pescas em Portugal nunca foi tão crítico. O Partido Socialista que governou durante 8 penosos anos com uma incompetência gritante, desrespeitando aqueles que alimentam o nosso país e deixando a balança alimentar num déficit crónico de quase 2 mil milhões de euros. Tudo isto com uma oposição frouxa do PSD e com a conivência da comunicação social que se calou perante escândalos e até com um secretário de Estado a chamar estrume asqueroso a um programa da RTP, mas que grita agora insultos à democracia. Agora que lhe convém. Foram anos de desprezo pelos agricultores, pelos pescadores e pelo Chega, com ataques constantes, sempre repetidos pelo sistema mediático e pelo sistema político. Mas sabem, senhores deputados, à vontade não é à vontadinha. E o povo vê o que se passa. E os agricultores e os pescadores também veem. E primeiro calam-se, mas depois, no silêncio da cabine, elegem-nos. Elegem-nos com uma épica chapada de luva branca na vossa cara. Foram 1.200.000 votos. E ainda serão mais, senhores deputados. Porque hoje, na véspera de uma moção de censura, vemos que o setor primário, devastado pela incapacidade governativa, já não do PS, mas agora do PSD. A agricultura, senhores deputados, é um setor sufocado. O PS deixou uma pesada herança de 1.200 taxas na agricultura, mas o PSD ainda não extinguiu nenhuma. Prometeram baixar o IRC, prometeram tirar o IVA para a alimentação animal e para os serviços médico-veterinários, mas nada cumpriram. Os custos da produção agrícola continuam a disparar e este governo finge que nada vê. E quando agem, fazem-no de uma forma caótica. O secretário de Estado da Agricultura, por exemplo, demitiu o presidente do IVV, mas o ministro depois logo foi desautorizar essa demissão. Um governo sem rumo, sem liderança e sem estratégia. O setor vitivinícola também sofre, mas o pecuário também. O leite e a carne e uma gestão danosa da doença da língua azul, uma vez que os apoios são uma miragem para os pequenos produtores. E como se isto não bastasse, este governo cortou 44% do investimento da floresta do PEPAC. Foram 230 milhões de euros no investimento agrícola do PEPAC que foram à vida. Nunca houve um corte tão brutal na história da democracia. Nunca houve um corte tão brutal. E o que significa isto? Menos investimento, menos produção, mais dificuldades para os nossos produtores. E pior, Luís Montenegro prometeu reverter a extinção das direções regionais de agricultura, mas foi tudo mentira. Tentou enganar os agricultores incautos, ao lado de um ex-presidente da CAP, mas chegou ao governo e nada fez. Pelo contrário, alinhou com o PS e limitou-se a nomear bois do PSD para as CCDRs. Presidentes de Câmara em limites de mandato, economistas, juristas e gestores, mas nenhum agricultor e nenhum pescador, senhores deputados, nenhum. As pescas, senhores deputados, estão também a sofrer uma gestão ruinosa. Nas pescas, o cenário é de tragédia. Colocaram uma socióloga especialista em turismo à frente do setor, alguém que é do aparachique do PSD da Madeira, mas que nada pesca da faina. E isso só demonstra a falta de respeito pelo setor. E qual é que foi o resultado?
Passado um ano, perderam 66% da cota de carapau em Bruxelas e cederam parte da nossa cota de sardinha à Espanha. Agora, os nossos pescadores estão parados enquanto os espanhóis pescam e enviam para as nossas conserveiras caminhões e caminhões cheios de peixe. Isto não é governar, isto é sabotar. Armadores de norte a sul de Portugal protestam contra a falta de dragagens. Os portos estão ao abandono e a doca pesca multiplica-se em escândalos. Até o Fábio Coentrão foi atirado para a lama, enquanto o verdadeiro responsável pelo caos era o Estado. E enquanto isso, o presidente da doca pesca não dá esclarecimentos. Organiza e anuncia a sua candidatura à Câmara de Sesimbra pelo Partido Socialista, pelos vistos contando com a ajuda do Governo, que até vai a Sesimbra ajudar a que este socialista se autopromova. E o que dizer dos parques eólicos offshore? Em julho do ano passado garantiram que este projeto ia respeitar os pescadores. Mentira! Milhares de quilómetros quadrados dos bancos de pesca vão ser ocupados e os pescadores não foram ouvidos. Incompetência atrás de incompetência. E agora, a verdadeira ameaça ao Chega é... A verdadeira ameaça à democracia é o Chega? Não, senhores deputados. A verdadeira ameaça à democracia é a vossa corrupção. Agora que o próprio governo não tinha rumo, agora está decapitado pelo Spinum Vitagate. A AD está atolada em arguidos por corrupção e incompatibilidades. Tanto no Governo como aqui na Assembleia da República e nas autarquias, então, não se fala. Sá Carneiro entregou-se à morte pelo país e os senhores desonram a sua memória. Fingiam criticar o PS por adjudicações suspeitas, mas fazem o mesmo. Até Luís Montenegro segue a mesma cartilha. Os senhores dizem que o Chega é uma ameaça à democracia. Mentira. Vocês são a verdadeira ameaça à democracia. O Chega está aqui para cumprir. O Chega está fortíssimo para denunciar estas vergonhas e exigir respeito pelos agricultores e pelos pescadores, enquanto este governo só destrói o tecido produtivo, nós... Muito obrigado, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Vou começar por responder ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes para lhe dizer o seguinte. É que nós apoiámos sim o Trump, mas foi desde o início, não foi como a Iniciativa Liberal que no princípio teve medo de apoiar Milei e depois com os resultados eleitorais é que foi a seguir. E portanto nós defendemos as nações soberanas. Nós defendemos as nações soberanas e os líderes por elas escolhidos. Não estamos aqui a fazer um tutti-frutti dos líderes mundiais. Agora, o que nós defendemos também são os agricultores e os pescadores portugueses, nomeadamente relativamente ao acordo do Mercosul, com o qual os senhores deputados de Iniciativa Liberal já não são assim tão peremptóricos. Portanto, isto é muito simples. Nós defendemos os agricultores e os pescadores portugueses e defendemos as escolhas dos outros povos nas suas decisões soberanas, nas suas eleições. Relativamente ao Sr. Deputado Nelson Brito, quero lhe dizer que, de facto, nós somos um partido que aponta aquilo que está mal. Aliás, apontámos muito aquilo que estava mal na sua Ministra da Agricultura de má memória, que os senhores deputados tiveram 8 anos a suportar um governo, um deles a maioria absoluta, e nada conseguiram fazer, deixaram o setor totalmente no caos total da produtividade, destruíram o tecido produtivo em Portugal. Portanto, o que é necessário, de facto, é agora a AD sair da frente para deixar esta bancada resolver os problemas da nação. Que é isso que os portugueses querem. É isso que os portugueses querem, Sr. Deputado Cristóvão Norte. E o Sr. Deputado Cristóvão Norte falou aí no edifício jurídico do Ministério da Agricultura. Os senhores prometeram, o seu primeiro-ministro que suporta, prometeu em Santarém, ao lado de um ex-presidente da CAP, prometeu que ia reverter a extinção das DRAPs. O que é que fizeram, Sr. Deputado? Mentiram, não reverteram nada. E agora sim, nomearam para as CCDRs como vice-presidentes do Agrifish, em vez de pessoas que estão encaixadas no setor e que têm competências demonstradas nesse setor, nomearam boys do PSD. É que nem sequer há lá uma girl no meio para disfarçar, é só boys. Sabe porquê? Porque, olha, dois deles são presidentes de Câmara em fim de mandato. O outro foi um deputado aqui, todos eles com cartão laranja. E, portanto, não têm competências na agricultura. Já eu sou médico veterinário, Sr. Deputado. Mas agora, quando faz essa comparação tosca, uma comparação tosca com o Conselho de Administração desta Casa, deste órgão de soberania, não é comparável. Sabe porquê? Porque eu fui eleito, Sr. Deputado. Eu fui eleito. Primeiro, tem que ouvir, Sr. Deputado. Tem que ouvir.
Primeiro fui eleito com esta bancada por 1.200.000 votos e depois fui eleito por todas as bancadas aqui do Parlamento, incluindo a sua, que veja lá, me elegeu para o Conselho de Administração. O senhor elegeu-me para o Conselho de Administração. O senhor está a pôr em causa o seu voto na altura. Portanto, o que está aqui é muito fácil. O que está aqui é que os senhores estão em pânico com o spin Viva Gate. Sabem porquê? Sabem porquê? Porque tem a bancada sim, com arguidos por corrupção, como eu disse há pouco. Não disse mentira nenhuma, Sr. Deputado Hugo Soares, não disse mentira nenhuma. E agora, além de deputados, tem também um primeiro-ministro a braços com casos de adjudicações diretas, exatamente no mesmo modo. Sr. Presidente, são 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Hugo Soares, isto é muito simples. O seu Primeiro-Ministro está assim envolvido com casos de adjudicações diretas, porque quando estava na oposição recebeu mais de 600.000 euros em adjudicações diretas de Presidentes de Câmara do PSD para o seu escritório de advogados e agora de ajustes diretos. E agora, quando está no Governo, veja lá que agora, quando está no Governo, foi chamar para Secretário de Estado alguém que lhe deu a ganhar mais de 200.000 euros enquanto era Presidente da Câmara de Vagos. Portanto, isto aqui é tudo claro. Isto aqui é tudo absolutamente claro. E além disso, os senhores são exatamente o mesmo do que o PS. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque quando o Sr. Deputado e a sua bancada estava na oposição, os senhores criticaram a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por ter adjudicado mais de €500 mil a um filho do deputado do PS, por ter adjudicado mais de €500 mil. Depois criticaram também a mesma Sra. Ministra por ter adjudicado €60.000 à empresa da família do Secretário de Estado das Florestas. Eram muito profícuos em críticas, agora afinal chegam ao Governo e fazem exatamente a mesma coisa. PS e PSD são os dois irmãos, são as duas faces da mesma moeda, da corrupção. E digo-lhe mais, Sr. Deputado, o seu nervosismo e o facto de ter vindo disparado lá do seu gabinete para aqui enquanto eu estava a falar, só corre a meu favor. Quer dizer que o pus nervoso, quer dizer que o fiz vir ao plenário, que era aliás onde o senhor sempre devia estar. Olhe, siga o exemplo aqui do nosso líder parlamentar do Chega, que não arreda pé daqui da sua bancada, está ao pé dos seus deputados e os defende todos os dias. O senhor está sempre enfiado no seu buraco, Sr. Deputado.